Existem conversas que informam, existem conversas que transformam. Aqui a gente abre espaço para aquilo que muitas vezes fica escondido até da própria mulher. As emoções que ela sente, mas não consegue nomear, os conflitos que ela vive, mas tenta silenciar e os impactos que isso gera, não só nela, mas também nos filhos. Eu sou Maiana Mustafa, psicanalista integrativa, especialista em saúde mental materna, e este é o podcast Conversas que Curam, um espaço de escuta, consciência e transformação para o universo materno e para a alma feminina. Mães, sejam muito bem-vindas. Existe algo que quase nenhuma mãe foi ensinada a perceber. O filho não escuta só o que ela diz, ele sente quem ela é. E muitas vezes, o que aparece como sintoma no corpo da criança não começa na criança. Começa no ambiente, no vínculo, no emocional de quem circula dentro daquela casa. E eu sei o quanto essa informação é nova para você e pode causar até um desconforto. Mas essa informação te leva para sair de um lugar de superficialidade da sua maternidade e começa a te colocar para enxergar algo com muita profundidade do teu universo materno. Esse lugar realmente acontece curas profundas. Essa informação não é para gerar medo nem culpa para você. É sobre consciência, é mais domínio da sua maternidade. Porque quando você não está bem, isso não fica só com você. O corpo do seu filho responde. No meu consultório eu recebo muitas mães que dizem: meu filho está muito irritado, ele não para, ele vive doente. Mas quando a gente começa a olhar mais profundamente, muitas vezes a criança está reagindo a algo que não é só dela. Ela está sentindo que ainda não foi elaborado no ambiente. E foi exatamente por isso que eu escolhi trazer esse tema hoje. Porque talvez ninguém nunca tenha te contado que o corpo da criança também fala. E muitas vezes ele fala pelo que não está sendo dito. E para essa conversa eu trouxe uma convidada muito especial. Ela já esteve aqui em outro episódio e é conhecida como a pediatra das mães. Seja bem-vinda de volta, Laís! Doutora Laís Rua! É um prazer estar aqui sempre. Gente, esse termo pediatra das mães me deixa assim bem feliz e eu consigo ver o quanto a criança que busca, né, a mãe busca esse cuidado contigo, ela também vem, né, para ser cuidada por você, e o quanto, quando você percebeu, né, isso, e você entende o quanto a vulnerabilidade emocional dessa mãe termina trazendo um adoecimento para esse filho, quando você sacou isso, né, foi para um lugar de proporcionar ainda mais cura para essa família? Foi, eu acho assim, o meu processo de entender que eu poderia ser... Esse título, a pediatra de mães, eu recebi de uma paciente. Eu achei muito fofo e abracei e uso com muito carinho. E eu acho que quando eu entendi mesmo que eu precisava ser a pediatra de mães quando eu me tornei mãe, né? Eu acho que antes da maternidade, eu não me considerava uma pediatra ruim, mas eu entendo que faltava algumas coisas, né? A própria compreensão do que a maternidade abrange, não só a técnica da pediatria, né? Então, quando eu me vi sendo a mãe, eu entendi que eu precisava também ser cuidada, né? Porque a mãe, quando a criança nasce, é até pesado falar isso, mas a mãe vive um luto. Sim. Um luto daquela mulher que ela nunca mais vai voltar a ser. Verdade. E é muito complexo isso dentro de você, porque é um misto de muita felicidade, você tá com filho, né? Meus filhos sempre foram muito desejados, mas eu também queria voltar a ser aquela mulher que conseguia ler e estudar a hora que eu quisesse, abrir um vinho a hora que eu quisesse, andar na praia a hora que eu quisesse, ou não fazer nada. E com o bebê eu não tinha mais essa opção, né? Então isso gerou um luto dentro de mim, e eu vejo esse luto em muitas mulheres, e a culpa, né? A famosa frase, nasce a mãe, nasce a culpa. Por sentir, né? Essa vontade. Por sentir esse luto dessa mãe, dessa mulher anterior que quer voltar e que nunca mais vai ser. Você nunca mais vai ser aquela mulher. Independente do que tenha acontecido com os seus filhos, né? O meu primeiro filho faleceu. Eu nunca deixei de ser mãe dele, mesmo perdendo meu filho. Então, você nunca mais vai ser aquela mulher. Então, você não sabe como é que você lida com esse sentimento.
Você não sabe, porque você fica triste, porque você tá com saudade daquela mulher. Não é que você tá com saudade daquela mulher, porque você já conhece aquela mulher. Exato, é um papel e uma função, exato, que você operou durante anos na vida. Eu gosto de falar, e a gente tem uma parceria de trabalho bem interessante, então ela recebe ali mães que acabaram de ter seus filhos ali no puerpério, e ela fala, você precisa de um cuidado mais significativo, vai lá para a mãe. E a mulher, ela passa por essa crise de identidade, mesmo ela desejando esse processo materno. Vai adentrar uma nova função. Agora você é mãe, antes você era mulher. Você precisa readequar essa mulher para que essa nova função faça parte. Esse conflito aqui é desafiador, né, Lai? Porque a maternidade, principalmente nos primeiros anos de vida, ela ocupa 90% da sua vida. Então você não consegue mais ter domínio das suas próprias coisas. Você não controla nem a vontade de fazer cocô. Verdade. Não te pertence mais o horário de fazer cocô. Quantas vezes? É o bebê. Quantas vezes a gente amamenta, né? Libera ali, corre pro banheiro, é uma coisa muito rápida. Não consegue. Não então, consegue. assim, é muito difícil. Verdade. E sem rede de apoio, que foi a minha realidade, né, na minha primeira maternidade, na segunda, no caso, da Anastácia. Anastácia nasceu em plena pandemia, então eu não tive absolutamente nenhuma rede de apoio por conta daquele cenário. Meu marido, pelo trabalho que ele exerce, ele precisou trabalhar na pandemia, então eu ficava sozinha com a Anastácia em casa. E eu fiquei... E ali eu entendi tanto, eu chorava por entender quantas mães eu já tinha atendido e achando que eu as entendia na época. Então meu choro muitas vezes foi de, meu Deus, eu não acolhi elas como eu achei que eu tivesse acolhido. Que lindo, aqui surgiu, tipo, pera aí, né? E o papel dessa médica. Mas foi uma virada de chave, assim, eu lembro, eu tenho muito essa, da Anastácia dormindo em cima do meu colo, com o meu peito jorrando leite, com dor, eu extremamente exausta, cansada, meu marido tava de plantão, e eu simplesmente olhei aquilo e falei, meu Deus, que loucura. É isso que elas sentem. É isso, esse desgaste que elas falam tanto, essa exaustão que elas falam tanto, e eu achei que eu estava acolhendo elas, eu não estava acolhendo ninguém. Né? Eu estava ali fazendo uma escuta na criança, enquanto quem mais precisava, às vezes, de um olhar dedicado era a mãe. Então eu sinto que, assim, hoje as pacientes que tiveram essa oportunidade de me conhecer antes e depois da maternidade, elas falam a diferença. Elas, doutora, você é outra pessoa. Porque não tem como ser uma pessoa igual depois da maternidade. É impossível. É um portal, né, que se abre tão potente, né, Lai? É um portal, amor, que você vai para outra dimensão mais. Você deixa de ser aquela pessoa. Verdade. A pessoa não existe mais. Então você vai para um lugar que é isso, é de descobrimento, de renascimento. São muitas coisas. E não é só o romantismo do negócio, é a exaustão do negócio também. Então eu falei, meu Deus, eu preciso olhar para essas mães. Então essa virada de chave para minha vida profissional veio do meu processo, da minha maternidade. Começou com a perda do meu filho, né, que ao perder meu filho eu escutava muito de profissionais, de outras mulheres. Ah, já você tem outro. Ah, você é muito nova. Luto é luto, né, Lai? Eu falava, cara, meu filho não é substituível. Exato. Tudo bem, eu entendo que elas não falavam por mal, ninguém fala isso por mal, mas meu filho não é substituível. Eu posso ter outros como eu tive, mas você não fala isso pra alguém que acabou de perder um filho. Exatamente. Né? Então eu entendi que a mãe precisava de um olhar mais minucioso. Porque quando a gente tá grávida, a gente é protagonista. Todo mundo cuida da gente. Ai, você já comeu, ai, bota o pé aqui, ai, você carrega dois. E eu digo que isso é até um pouco cruel com a mãe. Cruel. Na verdade, é um pouco cruel. Então, assim, quando eu recebo mães, acho que Lai também, no consultório dela, ela tem essa percepção de uma orientação, inclusive para essa família. Quando ela tá gestante, eu vou fazendo essa orientação de que naquele momento ela é o protagonismo, não por ela, mas por ter uma criança ali dentro, que ela precisa ter a maturidade de compreender isso, né? Que depois que surgir aqui essa criança e ela vai aparecer como mãe, aquela criança vai ser a protagonista do processo aqui, e ela vai ficar um pouco de lado, e que ela não se coloque de lado, e que esse marido ou essa companheira não o coloque de lado, porque isso é muito importante, porque ela não sente mais que ela perdeu. Eu lembro que minha mãe ficou comigo ali no início do meu processo com o Rafa, e meu marido dizia assim, eu tô vendo você muito cansada, peraí que eu vou aqui e volto. Ele vinha com uma barca de sushi, e pode parecer
pouco, mas ele sabia o quanto eu passei a gestação inteira desejando aquilo, né? E não podia, né? Por uma questão de limitação. E aquilo era o melhor, eu te amo. É como se fosse eu vejo você, né? Eu me importo com você. Então, como aquilo era potente, né? Pra mim. E a gente mais do que uma frase. Mais do que uma frase. Mais do que acordar de madrugada, ir lá, encher meu squeeze de água e trazer e dizer assim, eu tô aqui com você. Então, a gente orienta muito famílias nesse lugar de que a mulher precisa continuar sendo vista, porque se ela não for vista, esse corpo vai sentir. E Lai, eu acho que muitas mães nunca ouviram de uma pediatra. Nunca ouviram de uma pediatra. O que o corpo da criança pode demonstrar e expressar através do que esse ambiente emocional está sendo expressado, o que essa mãe está sentindo, que sintomas, o que você percebe aqui em nível de adoecimento, quando você pega uma família em que você observa essa mãe com grande vulnerabilidade emocional. Isso é real, sabe? Porque assim, eu acho que quando o médico fala, ele traz uma dose de ciência, né, para o processo, e eu gosto disso, né, que as mães que tem um pouco mais de necessidade de racionalidade, eu respeito isso, eu também gosto disso, então eu valido muito isso. Então a escolha, inclusive, de trazer profissionais da área para que a mãe diga, é verdade, olha lá, ó, é a doutora Leis que está falando, né? Olha, isso realmente tem sentido. Conta aí um pouquinho pra gente. Eu já até falei no episódio anterior contigo que o nosso corpo fala. A gente tem que saber ouvir. E a criança, ela é uma grande esponja. Então, assim, a criança que está num ambiente tóxico, num ambiente de conflitos, num ambiente de brigas, num ambiente disfuncional, ela vai ser uma criança mais irritada. E isso está gerando, inclusive, mais diagnósticos nos dias de hoje, né? Perfeito. Então, às vezes, não é um TDAH, às vezes não é um TOD, às vezes não é nem um TEA, é uma criança num ambiente disfuncional, né? Então, assim, também acabam jogando essa culpa em cima da mãe, né? Então, assim, é mais uma carga, e é isso que eu e Maiana estamos tentando fazer aqui hoje, tirar também esse peso da mãe, porque tudo é mãe, né? O seu filho age assim porque a mãe é assim. Não é só a mãe, é o contexto da casa, o contexto que essa criança está inserida. Então, até a escola pode ter um comportamento ali tóxico, pode ter um convívio ali com professores, enfim, auxiliares que não estejam legais, que não estejam em harmonia, isso reflete na criança. Então, é observar a criança, Mai. Seu filho mudou de comportamento de forma abrupta, tá mais irritado, o sono dele era estável, de repente deixou de ficar. A gente tem que levar em consideração as questões físicas, né, de um adoecimento, um nascimento de dente, o próprio salto, o desenvolvimento. Mas a mãe, quando a mãe está atenta, ela vai identificar que alguma coisa está errada. Então, aquela criança que começou a bater do nada, não batia e de repente começou a bater. Ou então, passou a fase do bater, dali do processo de maturidade neurológica, e depois voltou a repetir esse processo, sabe? Então, é observar essa criança que ela vai dar sinais quando o ambiente não tá bom. E se essa mãe parar e prestar atenção, ela vai se lembrar. Naquele dia que eu passei um estresse no trabalho, ele não dormiu legal. Naquele dia que eu briguei com o marido ou com a esposa, a criança despertou, ou a criança ficou irritada, ou ele ficou mais choroso, sabe? Existe, às vezes. Não parou de mamar a noite inteira. Maiana, mamou a noite inteira, acordou de 1 hora, eu tô exausta. O que essa criança queria? Dá vontade de perguntar o que foi que aconteceu. E eu pergunto, o que foi que aconteceu? Né? É um clássico, né? Que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso. O retorno do trabalho da mãe. A criança começa a acordar de hora em hora de madrugada pra mamar. Elas perguntam, Maiana, existe alguma relação direta ou indireta ou não? Direta mesmo, tá, mãe? É uma relação total, porque vamos falar, inclusive, um pouco sobre isso. A mãe, muitas mulheres, elas podem viver aqui um processo muito dúbio, muito dividido. Algumas estão desesperadas para voltar para o trabalho. E quando eu digo desesperadas para voltar para o trabalho, eu vou polemizar agora, vamos polemizar. Elas estão desesperadas porque aquela função materna está tão desconfortável que ela quer voltar a ocupar um pouco da mulher que ela era antes. Então é meio que uma fuga desta maternidade. Isso não é você é melhor ou pior mãe. Não estamos falando disso. Estamos falando de algo emocional. A gente está falando de algo profundo. Que quando essa mulher apenas faz essa fuga e não vai elaborar isso, que eu acho que é o perigo, né, Lai? Exatamente. Eu acho que aqui é o perigo, porque ela vai para esse lugar de fuga, né? E o corpo dessa mulher vai sentir, porque ela sabe que ela tá fugindo dela mesma.
Essa é a grande verdade. Inconscientemente, ela sempre sabe. Ela sempre sabe que ela está fugindo. Ou ela sabe que tem que voltar com questão financeira e ela sofre muito com isso. Então, observe que as duas estão em estado de sofrimento emocional muito grande. E quem que vai sentir, Lai? A criança. E aí eu levo para a Laís e digo, você não sabe o que aconteceu. Do nada... Ele começou a acordar a noite toda, mama, e só aceita a mim. Exato. Não quer o pai, não quer a avó, não quer a babá, só quer a mim. Só que eu tenho que trabalhar no outro dia, lá eu tô desesperado, o que eu faço? Amanhã eu vou surtar. Não é assim que a gente recebe? Então, eu acredito que a forma como Laís conduz isso é muito similar ao que eu desenvolvo de trabalho, que é levar essa mãe para um lugar de, peraí, vamos mergulhar e ter maior profundidade com relação a esse tema, porque você precisa olhar para você nesse lugar. Porque se eu lá pego e olho apenas para o sintoma da criança, tá acordando o tempo inteiro, tá mordendo, tá batendo e quero resolver o problema, percebe que a gente esquece que existe uma mulher em sofrimento aqui? Eu acho que esse é a grande pulo do gato. Exato. Quando a gente olha para a mãe, né? Eu tenho muito orgulho de você ser a pediatra que olha para a mãe. Sabe aquela... Eu brinco dizendo, sabe aquele soldadinho combatente na saúde mental materna? É a doutora Laís, assim, sabe? Que vai junto comigo, assim, né? Ajudando a esse acolhido, a esse... né? E o próximo passo também é fazer os homens despertarem para isso, porque eu acho que o papel do homem, o papel de uma companheira que está ao lado de uma mãe, né, exercendo essa função, precisa acordar para isso, né, precisa olhar para essa mulher nesse lugar que entrega cuidado, e para isso ela precisa ser cuidada, né, para isso ela precisa, né, dessa acolhida. Então, a gente precisa de verdade deixar de olhar o sintoma com superficialidade que o sintoma é apenas um acordar. E o que Lai trouxe é muito precioso, mãe, é muito precioso para a sua vida. Peraí. O que antes aconteceu, antes dessa criança começar a acordar? Vamos olhar para isso, mãe, juntas, e aí geralmente Lai, né, envia essa mãe, vai olhar isso com carinho, vai cuidar disso, né? Ela é aquela acolhida, ela é aquele abraço quentinho que traz o despertar para você e tira você desse lugar de é só um sono, porque esse lugar você não resolve os teus conflitos emocionais. Mas quer ver uma coisa, mãe? Você continua sofrendo. Tá doendo aí dentro, a gente sabe que dói. Isso vai reverberar de uma outra forma no teu corpo, nos sintomas do teu corpo. Então, por exemplo, essa mulher vai começar a ter muita angústia, muita ansiedade, muito estresse. Como é que o corpo dessa criança em sintomas começa a sentir esse impacto? Essa casa vai estar em estado emocional de grande alerta, de grande ansiedade. Como é que começa a refletir em comportamentos, em sintomas físicos? Como é que você consegue ver isso em clínica, Lai? A criança, quando ela vive nesse estado de alerta da casa, da família, ela começa a produzir mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então essa criança fica extremamente irritada. Essa criança já acorda irritada. É uma das perguntas que eu faço durante minha anamnese pediátrica para todos. Como essa criança acorda de manhã? Acorda bem, acorda feliz, acorda irritada? Porque isso já me diz também um pouco do processo do ambiente, né? Ah, não, ele acorda super feliz. Nossa, doutora, ele pode dormir a noite inteira, ele acorda super irritado. Cara, ninguém que dorme a noite inteira acorda irritado. Então, se ele tá acordando irritado, tem alguma coisa no ambiente que está interferindo. Então, é uma criança que vive em estado de alerta o tempo todo, né? Então, assim, a mãe é uma coisa muito importante, Mai, que as pessoas... Eu acho que minha grande missão da vida é entender que a mãe, ela precisa de terapia porque ela precisa estar bem. Se a mãe não está bem, a casa não fica bem, né? Isso. A mãe precisa estar equilibrada. É a analogia famosa das máscaras de oxigênio do avião. A máscara do oxigênio cai. Você tem que colocar primeiro em você, depois no seu filho. Isso não é egoísmo, né? Porque se você não respira, você não consegue ajudar quem está ao redor. Sobrevivência, né, Lai? Sobrevivência. Então essa mãe, ela precisa cuidar da saúde mental dela. Hoje, os níveis de burnout, de baby blues, de depressão pós-parto, eles são absurdos. Altíssimos, inclusive, e as estatísticas não revelam a realidade, porque lá atende família todos os dias. E o recorte que se tem de pessoas que procuram realmente um cuidado de saúde mental ainda é muito pequeno, né, Laís? Pequeno, imagina, não é nem... Eu acredito que hoje... Eu vou falar da realidade do meu consultório, até que a realidade do meu consultório é boa. Acho que 50% das mães do meu consultório hoje
cuidam da saúde mental. Agora imagina, uma mulher que iniciou a maternidade, está passando por uma crise de identidade, ela não se reconhece mais com aquele indivíduo que é, porque entrou uma nova função, ela está ocorrendo o processo natural de estranhamento daquele novo papel, ela está com saudade do papel anterior que não vai voltar mais, então é um luto que não foi elaborado. Então, por exemplo, todo mundo perde alguém na vida muito significativo. Qual é a primeira instrução, mesmo que você não conheça de saúde mental? Você precisa procurar uma terapia aqui para você lidar melhor com esse luto. E o luto da maternidade ele não é considerado como um lugar de tratamento. Não. Percebe? Então, assim... É invalidado, na verdade. Ele é invalidado. Então, assim, quando a gente olha para esse lugar do quanto a mulher ela precisa desse cuidado, eu ainda percebo uma mulher mãe que passou a vida inteira assim, esse cuidado de olhar para ela, de se estudar, porque a terapia é um lugar de você se conhecer profundamente. Inclusive, eu gosto de dizer que como é que você vai caminhar com você o resto da sua vida e você não se conhece com a completude que precisa. Exato. É louco isso, né, Lai? Muito. Então, assim, você não tinha esse hábito, tá tudo bem, e agora você precisa. Então, você vai por uma questão de emergência. E aí, o que acontece? A mulher ela tem meio que um vício em não fazer isso com ela. E aí ela vai para aquele lugar de defesa. Mas isso é pesado demais para mim, né? Assim, Lai. Por que sou eu, pelo amor de Deus, que tenho? Por que a responsabilidade do meu emocional reflete na casa inteira? Mas a culpa é do meu marido que enche o saco. A culpa é da minha companheira, é minha mãe que não me dá apoio. Então ela entra no lugar de grande defesa, né, Lai? Para não partir, né? Para não partir para esse lugar de cuidado, sendo que o quanto isso é importante para o bem-estar dela, para ela se organizar como mulher, como mãe. Então, olha a importância do que Lai trouxe. Se você está causando aqui no ambiente, né, um estado de alerta, de ansiedade, seu filho vai liberar mais cortisol. Isso é desastroso para um cérebro infantil, né? O quanto ele não vai focar, o quanto ele não vai aprender, o quanto ele não vai descansar, o quanto ele não vai descansar. Então, Lai falou, Maina, lá na minha anamnese eu pergunto como acorda, né? Quando a mulher chega, eu pergunto como está seu sono, né? Como está seu cocô? Maina, que pergunta, como está sua libido? Peraí, mãe, como assim? Né? Seu filho dorme a noite toda, mas por que você está me perguntando isso? Né? Uma criança de 3, 4 anos está dormindo a noite toda? Você sabe que criança não dorme assim. Ou seja, a gente inclusive vai pegando alguns termos naturais de redes sociais para que a gente não olhe para o que a gente precisa olhar. Que perigoso isso, né, Lai? Muito, muito. Mas eu acho que isso gera um certo conforto, talvez, né, a gente ter essa ideia de que a criança não dorme mesmo, e tudo bem, existe a maturidade neurológica, né, até 2 anos aí, existe a neuroplasticidade que vai gerar mais irritabilidade, existem várias questões fisiológicas que fazem parte, mas a gente precisa olhar isso com muito cuidado, exatamente para a gente entender o que é o comum e o que é o normal, né, para a gente poder fazer essa diferença do que está fora do que do que era pra estar. Você percebe uma fuga assim, Lai? Tipo... percebo mais. Até em mim. Mas tem horas que... eu brinco com o Lai, quando eu vou pra consulta, eu digo, eu não tô afim de olhar pra isso agora. Eu sobre, então assim, até em mim. Às vezes eu olho, minhas filhas têm algum comportamento e falo, não tô legal. A gente tem uma frase, a gente tem uma piada interna, vou falar, tá? Eu vou falar assim, amiga, ignorância protege. Eu não queria saber o que tá por trás disso aqui, porque me coloca num lugar de grande autorresponsabilidade. Né? E a gente precisa estar nesse lugar o tempo inteiro, mas tem horas que a gente escolhe não estar. Exato. Né? Faz parte também, gente. Mas o quanto isso transborda muitas vezes, né? O quanto tá muito conflituoso dentro de casa e o quanto essa mulher foge. E é aqui que muitas vezes o impacto do meu consultório e do de Lai traz peraí, né? Você tá me obrigando a olhar para isso, porque no fundo a gente sabe que aquilo é uma cura profunda pra você. Aquilo vai ser libertador pra você como indivíduo, assim, sabe? Porque são muitas caixinhas, Mai. Por exemplo, a mãe que tem essa ânsia de querer voltar a trabalhar. Eu fui essa mãe na minha maternidade. Eu fugi, tu acredita? Você foi o oposto. Nossa, eu fui pra polaridade oposta. E isso é importante a mãe saber, que todo mundo que sofre um processo traumático na relação mãe-filho, e quando eu falo processo traumático, quando a gente fala de trauma, a pessoa pensa assim, nossa, trauma é coisas intensas. Todo mundo traumatiza, tá, gente? Você foi traumatizado, eu fui traumatizada, eu traumatizo meu filho, você traumatiza o seu, eu lá traumatizo dela. E quando a gente fala trauma, são emoções, né? São sentimentos que aquela criança ela não conseguiu digerir nesta relação. Exato. A gente faz isso o tempo inteiro.
tá? Então, a depender do resultado dessa relação aqui, você vai, quando abrir o teu portal da maternidade, você vai reagir de um jeito. Lá foi pra polaridade do pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, e eu fui pra polaridade de pelo amor de Deus, eu preciso tomar conta dessa criança, assim, sabe? Eu não quero mais saber de trabalho, né? E ambas as funções geram culpa. Gente, eu me sentia... E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu lembro da minha última filha, da Catarina, eu lembro de eu acolher as mães vivendo o que eu estava vivendo em casa, e eu falava, meu Deus, como eu sou falsa. Como eu sou hipócrita. Como eu sou hipócrita, porque eu não tô abraçando essa mãe e não tô fazendo isso em casa. É muito desafiador o profissional de saúde que vive isso também. Exato. Porque eu entendia, o meu racional entendia o movimento que eu estava fazendo, mas eu não queria acessar isso em mim. Eu falava, se eu acessar, eu vou ter que resolver. Exato. Aquele conflito da menina filha que precisava ser vista em um determinado momento. Ela disse, não, peraí. E não é ser vista, ela faz terapia. Mas tem coisas que são profundas e que tem coisas assim, peraí, vamos segurar aqui enquanto a vida... E, gente, a vida vai acontecendo. A vida vai acontecendo. Né? Ela tem um instituto, existem profissionais que dependem do trabalho dela para estar lá dentro, né? O instituto dela é integrativo, ou seja, existem muitos profissionais que entregam os seus serviços à família. Ela tem um trabalho muito potente com família, e você olhar para esses assim, peraí, como é que eu lido com isso, com essa roda girando, né? Eu sou empresária, tem um negócio acontecendo, tem famílias que dependem desse servir para que elas também tenham saúde. E aqui acontece o conflito, meu Deus, é minha família, mas é a família dos outros. Quantas vezes a gente passa por essa dualidade, né? Demais. Tô descobrindo aqui, tô descortinando aqui, né? O quanto eu tô descortinando a minha família. Eu sempre falo o seguinte lá em casa. A minha maternidade é um grande cobertor curto. Ou eu cubro os pés ou eu cubro os braços. Então tem dia que eu escolho cobrir os pés, tem dia que eu escolho cobrir os braços. Porque não tem como, né? Eu acho que eu recebo muito essa pergunta, mais que você também. Como é que você dá conta? Eu falo, gente, eu não dou. Não dou. Você pasmem, vocês, eu não dou. E tá tudo bem, eu acho que o que é importante foi através da terapia que eu fui aprendendo a entender que tudo bem não dar conta. Sim. Né? Porque eu acho que a gente tem essa ideia, as mulheres são criadas com a ideia de que elas têm que ser as mulheres maravilhas. A perfeição em si, né? Eu não quero ser mulher maravilha. Deus me livre essa força. Não Porque quero. a força que a gente precisa ter é uma força para tirar a gente de um lugar e que tá desconfortável pra gente, mas não é uma força que você tem que ir pra uma sobrecarga. Você não tem que dar conta de tudo. Você tem que dar conta daquilo que você elege como prioridade pra sua vida. Isso. Porque eu recebo muitas mulheres que entram com esse jargão, né? Ó o perigo disso aqui. Ó o que lá tá dizendo. Você não tem que ir pra um lugar de perfeição e se chocotear com isso. Mas o básico bem feito precisa acontecer. E aí você também pode entrar nesse lugar, né, Lai? Eu não preciso dar conta de tudo. E é nesse lugar que a gente consegue separar quem está com a depressão pós-parto. Perfeito. Não conseguir fazer o básico. O básico bem feito, né, Lai? E de quem, de fato, tá com essa cobrança e esse burnout, essa sobrecarga. Aí a gente consegue separar os diagnósticos, tá? Começar a compreender o quanto essa mulher tá com essa vulnerabilidade fragilizada, que o básico ela não tá. Uma vez eu peguei um caso em que ela dizia assim, Maiana, eu entendo a importância, né, da suplementação para o meu filho, ele precisa, porque ele tem um diagnóstico, e eu não consigo fazer nem com ele, nem comigo. Eu falei, saiu daqui, direto, você vai marcar uma consulta com psiquiatra, porque você tá vendo que essa mulher tá negligenciando não apenas o cuidado a si mesmo, mas o cuidado ao filho, o quanto aquela suplementação, e mesmo aquela ela medicação... sabendo que precisava. Você entende o grau de consciência que essa mulher, ela tinha do processo, né, o quanto ela conseguiu, eu parabenizei ela, inclusive acolhi ela, disse, que lindo a tua fragilidade e vulnerabilidade se colocar, mas você precisa de um cuidado além do que está acontecendo aqui, precisa realmente entrar com algo mais profundo, né? E uma coisa que eu quero que você como médica traga, e isso é importante, né? Você já teve casos em que tinha ali algo prescrito, um diagnóstico para uma criança, uma necessidade, não necessariamente diagnóstico, mas uma necessidade de uma intervenção, de uma suplementação, e pelo estado emocional da mãe, você já sentiu que a mãe não dá conta de fazer o que precisa fazer? Já. Eu já tive casos, Mai, de eu ter que pedir para essa mãe voltar na semana seguinte trazendo o marido ou algum outro familiar. Então o estado interno do cuidador interfere nesse cuidar. Total. E o quanto... Gente, olha como isso... Olha como a gente abre um campo para vocês entenderem a importância do cuidado da saúde mental materna. Se seu estado interno não está bom, muitas vezes eu percebo, você deve perceber isso, a mãe não tem nem consciência de que ela não está tão bem assim. Eu acho que esse é o maior... o maior diagnóstico
É o pior, inclusive, porque Sim. ela não tem a consciência do que tá acontecendo. Perfeito. Ela não consegue ter essa consciência. Ela tá aqui, cega a esse processo. Ela tá vivendo aquele filme Clique. Deram Verdade. play e ela tá seguindo sem Verdade. entender o que tá acontecendo ao redor. Simplesmente ela só vai. Só que ela não consegue perceber os prejuízos que isso tá gerando ao redor dela. Então teve alguns casos que eu me lembro, mas um que me marcou muito, eu tive que inclusive entrar em contato com a escola do menino para entender se também estava interferindo na escola do menino. Foi um caso muito sério. Era uma mãe com muita resistência à terapia. As pessoas têm um preconceito horrível sobre terapia, que é... Gente, primeiro que a gente faz terapia é pra lidar com quem não faz terapia. Eu acho que... Eu falo que se meia dúzia ao redor de mim fizesse, eu não precisava. Né? Então a gente tem que fazer pra lidar com quem não faz. Isso é grande verdade. Então, assim, essa mãe precisou muito de intervenção, foi muito difícil dela entender. E a gente conseguiu reverter isso, ela passou por um psiquiatra, ela passou um terapeuta, enfim, ela tá ótima hoje, graças a Deus. Mas é difícil, às vezes, a gente ter essa consciência de que a gente não tá bem. E a maternidade vai muito pra esse lugar de, mas antigamente as pessoas tinham 10 filhos e sobreviviam. Sobreviviam, né, Lai? Cara... Sobreviviam, inclusive. As pessoas comparam coisas que, assim... ilógicas, sobrevivência, né? Não era, Exato. né? Hoje eu olho e falo, meu Deus, as pessoas como é que conseguem... Existem, a gente sabe que existem grandes famílias com numerosos filhos e tudo mais, mas sem rede de apoio, gente, eu não consigo achar que essa pessoa vai ficar bem mentalmente. Não tem como. Né? A carga, assim, eu acho que as pessoas têm que falar mais sobre isso, porque ficam se comparando muito, principalmente em rede social. Ai, fulano é uma mãe perfeita. Eu lembro disso, mas eu nunca vou esquecer, já abri isso pra você. Eu tava no puerpério, meu marido saiu pra trabalhar, como eu contei, e foi uma madrugada inteira, a Anastácia parecia um piercing de mamilo agarrada no meu peito. grudada ali, né? Eu com aquele coque cheirando a leite. Muito isso. Eram 5... Podre, a gente fica fedendo, gente. Podre, cheirando a leite azedo. E foi a madrugada inteira mamando. Era umas 7 da manhã, eu caí na besteira de pegar o celular e abrir o Instagram. Deixa eu ver a vida dos outros, porque eu esqueci a minha. Quando eu abri... Olha que potente, viu, gente? Você entende? A gente faz com consciência. Com consciência. E o que eu percebo muitas vezes hoje é que a mulher mãe, ela não faz isso com consciência, Lai. Ela faz o deslocamento do outro pro outro, porque a dela tá doendo. Uma coisa é, eu sei o que eu tô sentindo, deixa eu lá fazer um stalk. Eu falei. Tem o que a gente tá trazendo. Tem mulher que não tem consciência do que ela tá sentindo. Então ela passa horas e horas, já está viciada, inclusive, na plataforma, fazendo aqueles cortes dopaminérgicos ali, acabando com a saúde mental dela, né? Isso, só um adendo aqui, gente, que eu não podia perder a oportunidade de trazer esse movimento. Comparando, então assim, eu abri... E aí eu me deparei com uma foto belíssima da esposa de um artista, que eu gosto muito, mas enfim... E ela estava, gente, ela estava amamentando o filho da mesma idade da minha filha, tinham nascido em dias próximos. Ela estava com o cabelo jogado todo penteado, maquiada, com um pijama de seda belíssimo, amamentando e sorrindo pra foto. Minha filha, aquilo me gerou uma crise de choro. Sim. Porque eu estava na mesma posição, com a Anastácia mamando, só que eu estava com um coque horroroso, com o pijama todo aberto e sujo de leite, cheirando azedo, com o bafo de onça, que eu não tinha nem escovado o dente ainda. E eu olhei aquilo me deu uma crise de choro. E o quanto isso é importante, né? E eu falei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Sim. Porque ela tá ali maravilhosa. Como assim, né? E eu tô esse bagaço. Só que assim, eu não sei a vida dela, o que tá por trás, quem tava lá, quem acolheu, com uma rede de apoio, como foi a noite dela. Mas aí eu não consegui pensar nisso naquela hora. E a mulher realmente não consegue. Não consegue. Pensa, você tá no puerpério, você vai tá com uma fragilidade, inclusive hormonal, sim, né, Lai? Você, como médica, né, sabe o quanto existe um despencar. Vou usar uma palavra bem popular. Vai até 2 anos, tá? Vale até ressaltar. Isso é importante, não é? Ou seja, existe essa vulnerabilidade realmente desse corpo, né, com relação à biologia do próprio corpo, e o quanto esse corpo, ele vai ter desafio, porque ele tá, né, teve esse hormônio que foi despencado aqui, e você não tem meio que um filtro do... Peraí, como eu lido com isso, como eu não lido. Então, essa semana eu fiz até um áudio para as mães do meu círculo, falando sobre esse processo da comparação
cuidado você medir a tua vida pela régua dos outros, Isso. né? E a gente adora fazer isso. Parece que é um tropismo da maternidade, né? Você tem uma necessidade de dosar a maternidade dos outros com a sua. Você fala, meu Deus, ela consegue. Como assim? Como é que ela tá sempre maravilhosa, gente? Como é que ela consegue? Eu sou faço descabelada. Isso, eu faço. Não é? Essa semana passada eu fui levar as meninas, um dia eu fechei a agenda do consultório para acompanhar as minhas filhas nas atividades de tarde num certo dia. Porque eu tava me sentindo culpada. Porque as mães estavam no grupo da atividade física, postando foto com os filhos dela. Eu falei, meu Deus, eu tô trabalhando sempre nesse dia, eu tenho que cancelar o meu trabalho, porque eu preciso estar lá, porque olha isso, as outras mães têm que ver que eu também sou participativa. Depois que eu saí desse lugar, eu falei, meu Deus, mas eu não tinha que ter mostrado nada pras outras mães, eu tinha que ter ido por elas, porque eu queria estar ali. Então é muito esse lugar de eu preciso também mostrar pro mundo que eu também tô inclusa nisso aqui, que eu também sou uma boa mãe. Cara, você tem que ser uma boa mãe porque você precisa ser uma boa mãe, porque você quer ser uma boa mãe. Que fantástico. E não porque você precisa mostrar para as pessoas que você é uma boa mãe. Mas é muito difícil. E quando a gente entra nesse território, Laís entrou num território tão potente, e eu vou abrir um pouquinho aqui, o quanto a gente, além de ser parceira de trabalho, além da gente gostar muito do método uma da outra, a gente foi para um lugar de amizade muito potente, né? E a gente fala muito de confiança, né? Eu acredito acho que a maior raiz e o maior problema está muito na confiança de uma mulher com a outra, e essa confiança da mulher com a outra leva para um lugar de grande competitividade, inclusive. Então, eu estou aqui, e se você está melhor do que eu, então, peraí, né? Exato. Então, essa percepção, esse mal mesmo, eu digo que é um mal para o feminino, coloca as mulheres mães olhando para a maternidade da outra no lugar de comparação da dela. Ela não leva a maternidade daquilo que ela determinou para ela. Lá diz assim, nossa, eu senti culpa. A culpa vem de quê? O que eu me determinei a fazer, eu não estou conseguindo fazer. E não é às vezes o que ela se determinou a fazer, a pressão da sociedade, né, com relação a o que ela vai pensar de mim? Eu nunca tô aqui, né? Porque são vozes internas desse lugar do quanto o feminino, ele escracha, né? Do quanto o feminino muitas vezes vai olhar para você nesse lugar e vai estar comentando. Então a gente precisa ter muito cuidado, e aqui é um apelo que eu faço às mães, né? Busquem ambientes e mulheres que vocês possam sentir, paz, que você possa ser você, que você possa ir para a sua alta vulnerabilidade e saber que essa mulher, ao invés de te julgar, ela vai te acolher. Quantas vezes eu cheguei no consultório dela e disse assim, cara, você vai conhecer o ápice da minha vulnerabilidade. Ela ria, pode mandar, mulher. Tô pronta, venha, só venha. Tô pronta. E a gente faz esse movimento, né? De dizer, nossa, imaginar que eu fosse falar isso para a pessoa ia acabar com a minha vida, amiga, ia me julgar, né? Então, e esse parâmetro, gente, esse indicador, ele é importante porque senão você termina tomando decisões e ações na sua vida muito balizada por essa percepção da outra mulher. E quando você tem um estado de consciência disso, olha o que é precioso, olha o que ela fez. Cara, eu desmarquei a agenda, depois eu falei, cara, eu tô aqui porque eu quero estar aqui, não porque eu quero mostrar, que louco isso, olha pra que que eu fui. Loucura, eu falei, meu Deus, eu não precisava estar aqui pra elas verem que as minhas filhas têm mãe. Eu precisava estar aqui porque o sorriso da minha filha me vendo lá foi lindo. Então, mas é um processo muito inconsciente. Gente, eu tô super terapeutizada, mas imagine se eu não tivesse. Então, é muito nesse lugar de eu não preciso fazer porque o outro precisa ver que eu estou fazendo, né? E por eu ser pediatra, por eu ser uma pessoa que hoje, né, pública, as pessoas comparam muito, sua maternidade perfeita, aí você posta brincadeiras com as suas filhas. Gente, eu também tenho um lugar de vulnerabilidade. Eu também tem dia que eu falo pra elas, hoje não. Respira que a mamãe hoje vai ler livro, mamãe vai ficar linda. Perfeito. Sabe, hoje eu não consigo, hoje a mamãe não consegue brincar, hoje a mamãe... A mais velha até entende, até fala, mamãe vai meditar, vai dar situação maravilhosa. Vai dar só expediva. Então, assim, é muito nesse lugar de você também entender o quanto você pode se entregar pro seu filho, quando você tá bem pra isso, quando você não tá bem pra isso. Mas é muita culpa, gente. Todo dia eu tenho uma culpa diferente e é o que Mai falou, a gente confiar em outra mulher. A gente tem isso muito comum, a gente tem muita dificuldade em confiar em mulheres por processos pessoais nossos. Então, quando você encontra uma outra mãe, uma outra mulher que vive esse processo como você, é libertador, porque aí você pode... Que alívio! Você pode, meu Deus, aqui eu não preciso medir palavras.
né? Porque a gente, acho que em grupo de mães de escola tem muito a se medir palavras, né? Eu não posso falar tudo aqui, tem que ter... Verdade. Cara, então assim, quando você encontra alguém que você pode partilhar, então procurem. E quando você não tem, você faz isso com o seu terapeuta, né? Pra você poder, de fato, se abrir, se colocar. Mas, cara, ser mãe é uma montanha-russa, assim, sem fim. É eita em cima de eita. E quando a gente abre essa questão esse ambiente interno dessa mulher, e a gente trouxe, né, a visão do quanto isso vai impactar no seu filho, e mais uma vez, isso não é para te gerar culpa, é para te gerar consciência, porque as mães que eu recebi em clínica, eu gosto de dizer, o sintoma, ele é bússola para a tua casa. O sintoma do corpo do seu filho é bússola para a tua casa. Você já percebeu que alguma vez, entendendo essa dinâmica, uma criança ali com repetição de sintoma, a mãe conseguiu enxergar e aquilo foi resolvido porque ela deu conta de olhar para esse emocional lá? Várias vezes, essa semana mesmo. Olha isso, Essa gente. semana mesmo. Eu tenho uma paciente que é uma paciente muito antiga, muito querida, e o filho dela, toda vez que adoece, ela entra num lugar de muito desespero e ansiedade. E essa semana ele adoeceu e ela tava desesperada, e ele já tá grande, né? Não é um bebezinho pequeno. Mas a primeira coisa que eu perguntei pra ela, eu falei, você não tá bem, né? Falei, como é que você está? Ela, ele tá com febre. Eu falei, não, perguntei de você. Como é que você está? Ela, eu tô muito mal. Tô com muitos problemas, tô com isso, tô com aquilo. Eu falei, aí deixei ela desabafar. Eu falei, olha, você está se cuidando? Ela, não. Eu falei, você precisa se cuidar. Você não consegue entender que o seu filho precisa de você bem. Então, assim, por mais que ele esteja doente hoje, uma doença física, ele está com febre, mas isso também vem muito do emocional, a sua carga tá muito grande. Então, conversei com ela, acabei passando uma homeopatia pra ela, e ela depois mandou mensagem lá, ai, tô ótima, obrigada, já busquei a terapia, vou voltar. Eu falei, não desista. Eu acho que, assim, falta um pouco disso também. Não só, tudo bem que eu tô falando num lugar de profissional, mas de uma mãe pra outra, sabe? Exatamente. De tipo, ó, você não tá bem, amiga, vamos lá, o que é que você precisa? E não só financeiramente falando, gente. Às vezes a pessoa quer só ser ouvida. Exatamente. Né? Ela só quer ser ouvida, ela só quer ser acolhida. Ela virou tanta moda a sororidade, a empatia, essas palavras ficaram até batidas, mas se perdeu a essência do de fato que elas significam. Trazer pra prática, né? Exato. Ai, eu sou muito empática. Ai, é tal da sororidade, mas virou moda e se perdeu a essência do que é de fato. Então, não julgar uma mãe. Teve até um vídeo que eu vi na rede social esses dias de uma criança brincando no parquinho, a mãe tava no celular, e ele saiu andando, saiu do parquinho e foi andando. E os comentários das pessoas eram, nossa, que irresponsável, nossa, não sei o que. Eu acho que minha cabeça tá tão trabalhada já, que nessa armadura a favor da mãe, que eu falei, cara, às vezes ela tava resolvendo uma coisa de trabalho importantíssima e ela não percebeu que o filho saiu do parquinho. Às vezes ela tava resolvendo um problema até com o próprio marido. Às vezes ela tava resolvendo um familiar internado. Será que ninguém pensou nisso? Será que é mais fácil julgar? Né? Ou quem estava ao lado, se tô vendo essa mulher com a cabeça baixa, certamente ela tá resolvendo alguma coisa. Mas eu parei pra filmar. Eu parei pra filmar ao invés de ver aquilo indo. Gente, isso é doentio. Isso é doentio. Então deixa eu julgar ela, deixa eu filmar essa criança indo sentido estrada. Mãe, ó, seu filho tá indo, eu vou buscar, eu tô vendo que você tá numa situação que você realmente tá numa emergência. Porque nenhuma mãe, gente, a necessidade da mãe é proteger o filho. Isso é instintivo. Isso, inclusive, é visceral da mãe. Se ela se desconectou, algo aconteceu naquele momento que ela deslocou aquele cuidado, mas, né, Lai? Até se fosse assim, se ela estivesse vendo a vida dos outros, às vezes o cérebro dela naquele momento desligou. Foi a sobrevivência, desligou. Ela tá exausta. Então, acho que se formou muita ideia do julgamento. As pessoas julgam a mãe o tempo inteiro. É muito cansativo isso. Então, assim, quando eu vesti a camisa da pediatra de mães, é muito nesse lugar de defender as mães. E isso não significa que ela apoie uma situação como essa, mas assim, é dizer assim, eu entendo você, né? Eu vejo que nessa situação aqui, o quanto deve ter sido desafiador para você, mas o que eu posso fazer para te ajudar, hein? Eu acho muito essa é a potência, porque
a gente acolher apenas abraçando, né, Lai? Exato. Eu deixo ela no lugar de você pode continuar sobrecarregada, tá tudo bem, eu tô aqui te dando um abracinho quente. Exato. Mas eu te dou um abraço quente e digo, tá bom, o que você pode fazer pra resolver isso? Acho que isso que é fantástico, né, Lai? Claro, as pessoas tendem muito a falar, né, a mãe do paciente autista, né, muito paciente atípico. Eu entendo o que ela tá passando. Ninguém tava entendendo o que ela tá passando. Não tem como. Então a pessoa fala, eu entendo. Não, você não entende. Então já para de acolher ela, dizendo que você entende ela, que você não entende ela, né? Então é muito sobre o que é que eu posso fazer pra ajudar. Não posso fazer nada ou não quero fazer nada, então não se meta, não julgue, não fique, sabe? Eu acho que precisa muito desse lugar, assim, da pessoa ter consciência, eu não quero ajudar, então não se envolva. Não ajude, né? Algum caso muito impactante, assim, lá, que mudou a forma como você enxergou realmente essa questão, relação emocional com mãe e criança ali com sintoma recorrente, alguma assim que te chocou, assim, meu Deus do céu. Cara, vários, inclusive a paciente nossa em comum, de o quanto o mental materno interfere, assim, sabe? A mãe não tá bem, ela cria, às vezes, situações na cabeça dela e reais, e ela julga ser reais porque ela entra num buraco emocional gigantesco. Assim, é muito profundo. Eu falo, a maternidade é uma grande cebola, cheia de camadas, né? Então assim, é muito complexo, assim, E aí você vê aquele sintoma ali voltando e voltando, e a gente sabe que é ali na mãe. Exato. E você vê que a criança não tem nada, que o problema não está na criança, que a criança está tendo um comportamento normal para a idade, e ela enxerga que existe um problema. E eu acolho, e você também, porque a gente tem esse perfil, porque o instinto materno é muito poderoso, Sim. Mas eu também estou vendo, como profissional, que não tá normal, esse discurso não tá compatível com a realidade, né? Então é uma linha muito tênue. É a tal da consciência. E a gente percebe isso em clínica, nós duas, o quanto a consciência da mãe não enxergar isso, né, da vulnerabilidade dela, é o nosso papel como profissional trazer isso. Olá, e traz uma verdade potente nessa relação, no mundo emocional interno da mãe e sintoma do filho. Traga uma mensagem que possa transformar definitivamente a forma como essa mulher encara teu estado interno e o quanto isso pode reverberar ali na vida dessa criança. Eu acho que o principal, Mai, se a mãe não tá bem, seu filho não vai ficar bem. É muito sobre a necessidade de cuidar. Não é egoísmo você querer preservar a sua saúde mental. É uma questão de sobrevivência e cuidado pro seu filho, sabe? Seu filho merece uma mãe com boa saúde mental. Seu filho merece uma mãe que esteja bem, uma mãe que esteja feliz. Porque se sua saúde mental não tá boa, você não tá feliz. E não é justo com os seus filhos você não estar bem. É muito bom ouvir isso de uma médica, porque acho que isso traz um lugar para a mãe tomar uma consciência de que ela pode ser cuidada, né? Pode, lógico que pode. Ela precisa ser cuidada, gente. Deve, né? Precisa ser cuidada. Ai, que episódio lindo, né? Ai, que episódio lindo. Este foi mais um episódio do podcast Conversas que Curam, porque quando a verdade começa, a cura acontece.